Vivemos na era mais conectada da história humana, não é verdade? Mas por um paradoxo muito cruel, a sensação de isolamento emocional e de solidão nunca foi tão real e devastadora em nossa sociedade. Existe uma angústia, quase como um grito silencioso, ecoando pelos corredores das escolas e dentro das nossas próprias casas. Uma dor que, na imensa maioria das vezes, acaba passando totalmente despercebida até que seja tarde demais. A nossa proposta com esta apresentação é justamente trazer luz a um tema que muitos preferem evitar. Vamos transformar informações e relatos extremamente impactantes em ferramentas práticas de compreensão e ação, conduzindo esta análise de forma muito empática e com um foco absoluto na preservação da vida. Diante de um cenário assim, uma pergunta inevitável bate à nossa porta. Por que tantos jovens se sentem completamente sem esperança nos dias de hoje? Nós temos observado um aumento que é, francamente, assustador no nível de sofrimento emocional e no isolamento da juventude contemporânea. É uma verdadeira urgência coletiva, algo que a sociedade simplesmente não pode mais fechar os olhos e ignorar. Tornou-se absolutamente imperativo entender quais são os caminhos mentais que levam a esse ponto de completa falta de perspectiva e, o mais importante de tudo, como nós podemos agir para interromper esse ciclo. Seção número 1. A crise oculta da juventude. Para a gente compreender a magnitude real dessa situação, precisamos observar como ela se desenrola no dia a dia, bem longe daquela frieza das estatísticas teóricas. Muitas vezes, essa compreensão nasce da pior dor imaginável, como nos mostram as experiências relatadas pelo palestrante Chad Daniel. A jornada dele começou da forma mais devastadora que alguém pode conceber, com um policial batendo a porta para trazer a notícia de que o seu próprio pai havia tirado a vida. O cenário no apartamento era de desolação total. Ao entrar, ele encontrou um caderno escondido com uma nota de despedida, onde o pai expressava uma forte rejeição às escolhas e à fé do filho. Mas veja bem, no meio daquele ambiente marcado pela tragédia, a luz da rua iluminava um quadro na parede. Era uma foto do filho ainda bebê. Aquilo foi a prova viva de que, debaixo de todas aquelas camadas imensas de dor, o amor ainda estava ali. E foi essa constatação incrível que inspirou uma decisão de vida: recolher os destroços de uma perda imensurável e transformar isso numa plataforma global, com o propósito de levar esperança e vida a inúmeros jovens que enfrentam tempestades parecidas. E há um número impressionante que deixa muito claro por que essa missão é tão vital. Durante uma palestra em uma escola pública no Texas, que infelizmente estava passando por uma onda trágica de fatalidades entre os alunos, foi feita uma pergunta muito direta a uma plateia com 1.800 crianças e adolescentes. A pergunta foi: quantos ali estavam lidando com pensamentos muito sombrios, depressão avassaladora ou intenções de desistir da vida? Num ambiente seguro, mais de 1.000 jovens levantaram as mãos. Pensem bem, é mais da metade. Esse número gritante expõe o tamanho de uma crise que está, literalmente, clamando por atenção imediata de todos nós. Seção número 2. As raízes do sofrimento. Agora, nós precisamos dar um passo atrás e entender a fundo a origem desse cenário sombrio que afeta tanto as novas gerações. O sofrimento não cai do céu. Ele tem raízes muito estruturais. A juventude de hoje vive o que podemos chamar de uma tempestade perfeita. Existe uma falta de estrutura familiar sólida muito grande, com o aumento de lares desfeitos ou onde os responsáveis estão cronicamente ausentes por excesso de trabalho, cria-se um vazio enorme no dia a dia. A isso, somamos a profunda crise de identidade típica da idade, as pressões absurdas por parte dos colegas e uma sociedade sem balizas fixas. A ausência de referências claras de autoridade e de verdades firmes deixa os mais novos completamente desorientados, caminhando vulneráveis para a apatia e para o desespero. Seção número 3. A ilusão da aceitação virtual. Como se não bastasse toda essa vulnerabilidade, nós temos hoje o ambiente digital agindo como um gigantesco amplificador de rejeição. O ponto central aqui é a diferença brutal entre a ilusão projetada e a realidade tangível. A tal da aprovação virtual é completamente baseada em métricas artificiais, sabe? São curtidas temporárias, vidas editadas para parecerem perfeitas. E isso cria uma armadilha muito cruel, forçando os jovens a tomarem decisões permanentes baseadas em dores que são passageiras. E um contraste direto e que salva vidas, temos as amizades reais. É o resgate absoluto. Estamos falando da comunicação presencial, do olho no olho, aquele afeto maduro que tem a coragem de falar a verdade com amor, oferecendo um suporte real e contínuo, e não apenas uma validação de 5 segundos. E, infelizmente, o lado sombrio desse ambiente virtual não dá trégua. Só para se ter uma ideia, estima-se que existam mais de 140 milhões de contas falsas apenas numa grande rede social. Contas que muitas vezes servem exclusivamente para o assédio e a intimidação sistemática. Com um simples clique maldoso, os erros momentâneos de um adolescente podem ser expostos permanentemente.
Essa humilhação pública destrói a mente deles, porque a dor parece não ter fim. Dá a falsa ilusão de que não existe rota de fuga, levando muitos a tomarem atitudes extremas e irreversíveis. Seção número 4. Sinais claros de alerta. Frente a essas pressões esmagadoras, a nossa percepção aguçada passa a ser a principal linha de defesa. O maior desafio para as famílias e educadores é o seguinte: os adolescentes são verdadeiros peritos em camuflagem emocional. Eles conseguem sorrir perfeitamente nos corredores da escola enquanto desmoronam em silêncio. Por isso, precisamos olhar além do óbvio. Qualquer mudança brusca deve acionar os nossos alarmes. Uma queda repentina nos cuidados pessoais ou nas notas escolares, somada a um isolamento progressivo, são indícios gravíssimos. Quando o jovem começa a se afastar da convivência de todos e se tranca no próprio quarto excessivamente, a mente vira um campo muito perigoso para pensamentos destrutivos. Aqui entramos num ponto incrivelmente delicado, mas vital para entendermos a dor deles. O ato de infligir dano físico a si próprio, algo que tragicamente aparece em vários relatos, precisa ser analisado de uma forma muito clínica. É um mecanismo de enfrentamento que deu terrivelmente errado. Na cabeça de quem sofre, é uma tentativa extrema de colocar para fora uma agonia interna que ficou insuportável. É um jeito nocivo de tentar retomar algum controle, mas que, paradoxalmente, funciona como um grito silencioso por socorro. Eles estão clamando para que os adultos intervenham e estabeleçam limites e proteção. Seção número 5. Ações práticas e limites. Compreendendo as causas e os sintomas, a nossa transição mais lógica agora é focar em atitudes restauradoras. Para restabelecer a conexão dentro de casa, precisamos de medidas diárias firmes. A primeira delas é bem simples: desconectar os celulares na hora das refeições. Presença física sem atenção mental não constrói vínculo algum. A segunda atitude é a escuta ativa. É triste o quanto eles relatam que os adultos não têm tempo para apenas ouvi-los, sem interromper ou julgar na mesma hora. E a terceira ação, que exige muita maturidade de nós, é a sabedoria de escolher as nossas batalhas, para evitar que o ambiente em casa vire um campo de guerra constante. Essa sabedoria de escolher as batalhas é o que mantém as portas da comunicação abertas. Todo o esforço de disciplina deve focar naquelas questões morais, sabe? Comportamentos éticos, formação de caráter, coisas que exigem a nossa correção. Em contrapartida, é um tiro no pé quebrar a confiança deles o tempo todo por meras divergências de estilo. Discutir de forma agressiva por conta de roupas, cortes de cabelo ou alguma gíria passageira só afasta. Se esgotarmos nossa energia brigando por coisas sem peso moral definitivo, perdemos a oportunidade de sermos ouvidos quando o assunto for realmente de vida ou morte. Seção número 6. O caminho da esperança. Quando nós aplicamos essas diretrizes, começamos a pavimentar o caminho de volta para a saúde emocional. O grande pilar que deve guiar as nossas ações é um só: transformar o lar num refúgio absolutamente seguro. O mundo lá fora já é caótico e julgador por natureza, então a casa precisa ser o oposto completo disso. Quando estabelecemos limites firmes, sim, mas sempre acompanhados de uma aceitação genuína e afeto, nós ajudamos a erguer uma fortaleza na mente deles. E com esse escudo protetor ativado, as intimidações e aqueles pensamentos depressivos perdem quase toda a sua força de ataque. A mensagem que fica para a vida toda é esta: a estabilidade de ninguém pode vir da aprovação inconstante dos outros ou das redes sociais. O ser humano floresce de verdade quando entende o seu valor intrínseco, inestimável, que é independente de curtidas. Quando o ambiente garante esse amor estruturado, a esperança reacende. Estar atento a tudo isso salva inúmeros futuros. Então a pergunta provocativa com a qual encerramos hoje é a seguinte: como nós podemos começar a ser essa âncora de verdade, aceitação e escuta ativa na vida de alguém ainda hoje? O roteiro e a apresentação foram desenvolvidos pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro. O canal foi criado especialmente para o público que busca conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Curtir, comentar e compartilhar o conteúdo, além de se inscrever no canal, é fundamental para o apoio e continuidade deste projeto. Gostou deste conteúdo? Veja a análise em nosso blog terceirocérebro@blogspot.com. Em respeito à total integridade da informação, as nossas referências bibliográficas estão disponíveis na tela. Toda a análise conduzida e todos os alertas que fizemos foram derivados diretamente dessa fonte, garantindo o embasamento sério de tudo que compartilhamos aqui com vocês. Entre em contato com a gente para solicitar uma apresentação gratuita do conteúdo em PowerPoint. Envie um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. Nosso único pedido é que se inscreva em nosso canal no YouTube. Uma excelente reflexão e até mais.